Luiz Roberto Demúcio fora da transmissão da cobertura da Copa do Mundo de 2026 na Globo. Justa a primeira Copa em que ele seria o titular após anos e anos de Galvão Bueno. Mas o que aconteceu? Como ficará a titularidade da Globo para os jogos lá dos Estados Unidos, do México, do Canadá? E as transmissões de Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil? Quem é que assume a titularidade no lugar do Luiz Roberto? Vamos conversar sobre esse assunto aqui nesse vídeo. Peço para que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal, mas de fato é uma notícia assim que surpreende a gente, porque você goste ou não do estilo de narração do Luiz Roberto, a gente sabe que desde 2022, vamos voltar um pouco antes, desde a Copa de 2018, a Globo, a direção da Globo, tem trabalhado com a possibilidade do Luiz Roberto substituir o Galvão Bueno. E ao longo dos anos isso se tornou evidente, né, deixando o Kleber Machado, o narrador dos jogos da Praça de São Paulo, escanteado, e o Luiz Roberto narrando as principais competições e os principais jogos com maior frequência. Como aconteceu, por exemplo, nas finais da Copa do Brasil de 2018, o segundo jogo da final da Copa do Brasil de 2019, também a Copa do Brasil de 2021, ele tendo sido enviado para o Catar junto com o Galvão Bueno e o Kleber Machado tendo ficado aqui no Brasil, e 2 meses depois, assim que o Galvão Bueno se ausentou de forma definitiva das transmissões da Globo, a Globo não quis correr o risco de ter um número 2 muito forte atrás do Luiz Roberto e demitiu o Kleber Machado, né? Essa que é a verdade. E se esperava, né, que nessa Copa de 2026, a primeira da Globo sem o Galvão Bueno, depois de muitos e muitos anos, a 8ª Copa do Luiz Roberto, essa seria a sua primeira como titular de fato. Não vai acontecer isso, infelizmente, porque ele foi identificado com uma neoplasia na região cervical. O que é neoplasia? E certamente vai ter muitas matérias, até por conta dessa repercussão envolvendo o narrador. Ela é um crescimento, né, disfuncional anormal de células que, se não for tratado, ele pode se tornar um câncer. Existem 3 graus de neoplasia. A primeira é mais branda, as versões 2 e 3 seriam as versões mais fortes, que requer de fato um tratamento médico mais agressivo e que pode ser algo até que limite mesmo a capacidade da pessoa. Por esse motivo, a gente não tem mais informações no momento sobre o grau dessa neoplasia na região cervical que o Luiz Roberto tem. Mas a gente sabe, por exemplo, que o jogo que ele fez no domingo, Flamengo e Santos, ele já disse ter feito essa transmissão no sacrifício. Então ele já não estava bem lá. E hoje nós vimos que houve uma alteração nas escalas da Globo referente à cobertura da Libertadores dessa quarta-feira. Porque o Everaldo Marques faria Júnior Barranquilla e Palmeiras na Globo para São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná, e o Luiz Roberto transmitiria Cusco e Flamengo para o restante da rede. E aí, surgiu uma alteração, o Gustavo Villani está de férias, o Everaldo Marques foi deslocado por esse jogo do Flamengo para o Rio de Janeiro e para a parte do Brasil, e o Rogério Correia, narrador da Globo Minas, que fazia muitos anos que ele não transmitia um jogo em rede nacional envolvendo equipes brasileiras, ele ficou a cargo dessa narração de Júnior Barranquilla e Palmeiras. E agora à tarde a gente descobre essa notícia envolvendo o Luiz Roberto, e não resta muito o que dizer, a não ser torcer para que ele se recupere prontamente e que ele volte o mais breve possível para as suas funções. Fato é que, como ele já confirmou, ele não vai narrar as próximas partidas e ele vai ficar de fora da cobertura da Copa do Mundo para tratar da saúde, que obviamente é a sua prioridade. O que vai acontecer? Quem vai assumir titularidade? Para mim a grande dúvida é quem vai narrar os jogos do Brasil. A gente vai fazer outros vídeos ao longo dos próximos dias. Eu não vou cravar aqui, mas se eu pudesse chutar, acredito que haveria um revezamento entre Villani e o Everaldo Marques. Mas não tem como cravar. O Everaldo tem menos tempo de casa do que o Gustavo Villani. Hoje os dois acredito que têm o mesmo grau de hierarquia na Globo. Mas é difícil falar qualquer coisa agora envolvendo a ausência do Luiz Roberto. Mas chega a ser curioso, né? A sua primeira Copa como narrador principal, narrando os jogos do Brasil, e ele vai ter que esperar pelo menos 4 anos para isso acontecer. Mas o mais importante é cuidar da saúde e voltar da melhor maneira possível, e certamente ele vai se sentir abraçado
pela população, pelos meios de comunicação. Já vi posts da Cazé TV, por exemplo, desejando força para o Luiz Roberto. Certamente outros canais de comunicação vão fazer esse apelo para que ele se recupere o mais rápido possível, tá certo? Ao longo dos próximos dias no canal nós vamos falar sobre o impacto da ausência do Luiz Roberto das transmissões da Globo, tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. A notícia é ruim, mas a gente sabe que boas ou más notícias elas têm que ser veiculadas. Eu sou Charles Tavares, narradores brasileiros juntos por um sonho. Força, Luiz!